Turma, bom dia. Eu faço parte do projeto de residência pedagógica da FPA. Me chamo Marcos Viana Cunha e a gente criou um canal no YouTube para tá divulgando e postando vídeos de matemática do ensino fundamental e do ensino médio. E hoje eu vou estar contribuindo com o assunto de números decimais do ensino fundamental. Então vamos lá. Números decimais. O que a turma precisa saber antes de começar a estudar números decimais? É saber a diferença de fração decimal e numeral decimal. Professor, qual é a diferença dos dois? A fração decimal, ela vai se caracterizar pelo denominador. O denominador, ele vai ser um denominador de base 10. Por exemplo, aqui eu tenho 3 sobre 10, 17 sobre 100, 54 sobre 1000. Vocês podem perguntar, professor, mas 17 sobre 100 não é 10, é 100. E o 54 não é 10, é 1000. Tá ok, mas se vocês lembrarem lá da parte de potência, o 100, ele é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Assim como o 1000, ele nada mais é do que o 10 ao cubo, certo? Então a fração decimal, ela vai se caracterizar pelos denominadores. O denominador for de base 10, a gente vai chamar de fração decimal. E o número decimal? O número decimal, a principal característica é que ele não vai ser um número inteiro. Ele já vai ser um número decimal. Vai possuir vírgula, certo? E bora adiante. Eu vou explicar melhor quando a gente fazer a transformação de fração decimal para numeral decimal. E vice-versa. Que nem aqui, ó. Aqui primeiro a gente vai fazer a transformação de numeral decimal para fração decimal. Como é que a gente faz essa transformação, professor? Muito simples, não tem muito segredo. Aqui, olha, o 47,32. Para a gente transformar em fração decimal, basta, turma, vocês observar aqui, olha, vírgula para a direita, para a esquerda, é a nossa parte inteira. Vírgula para a esquerda é a nossa parte inteira. Vírgula para a direita é a nossa parte, representa a nossa parte decimal. Então, essa parte decimal aqui, quantas casas tem? Eu tenho duas casas. Então, como eu tenho duas casas, eu represento a minha fração decimal. Vocês lembram lá que a característica da fração decimal é o denominador ser de base 10. Então, como vai ser representado no denominador? Por 100. Ou seja, o 100 ele é 10 ao quadrado, né? Então vai ficar assim, olha, 47,32 sobre 100. Porque 100 porque tem duas casas decimais. Se tivesse 3, seria 1000. Se tivesse só uma, seria 10. Certo? Então esse raciocínio vai valer para sempre vai ser assim, o raciocínio. Bora ver agora como é o contrário. De fração decimal para numeral decimal. Aqui eu tenho dois exemplos. Eu tenho 45 sobre 1000. Bora ver como que fica? Transformando em numeral decimal. Olha só, 45 sobre 1000. Como é que fica transformando para numeral decimal, professor? Basta vocês verem quantos zeros tem no meu denominador. Tem 3 zeros. Então eu vou andar com 3 casas para minha esquerda. No número de cima. Coloca aqui o número de cima, 45. A minha vírgula está bem aqui, certo, turma? Então, como são 3 zeros, eu vou andar 3 casas. E aí eu ando 1, 2. Para eu poder completar, com que número eu completo? Eu coloco o 0. Aí eu completo, ficou 3 casas, olha. 1, 2, 3. Aí ficou 0, vírgula. Pronto. Aí eu representei agora a fração decimal em numeral decimal. Aí ficou 0,045. Certo, turma? Bora só fazer o exemplo 2, só para massificar. O exemplo 2 eu tenho 35,48 dividido por 100. Novamente, usando o mesmo raciocínio, eu tenho aqui o 100, então eu vou ter que andar duas casas para minha esquerda. Então eu coloco o número 35,48, a vírgula, lembrando que está bem aqui, então eu vou andar 1, 2. A vírgula vai ficar entre o 5 e o 4. Muito simples, muito fácil a transformação, né, turma? De fração decimal para numeral decimal. Beleza, tranquilo. Então bora passar agora para
uma parte muito importante de números decimais. Por que eu falo importante? Porque, turma, vocês vão precisar disso. Eu acho não, tenho quase certeza, ainda esse ano, quando vocês estudarem a parte de transformação de unidade, de massa para volume, de comprimento para massa e de quilômetro para média entre as unidades mesmo, vocês vão precisar muito dessas propriedades aqui. E principalmente na física, na química, quando vocês estiverem no primeiro ano do ensino médio, até mesmo no nono ano, vocês já começam a ver física e química. E vocês vão precisar muito dessas propriedades. A propriedade é a seguinte, tem três propriedades, P1, P2 e P3. O que é a P1, professor? A P1 ela diz o seguinte, nessa propriedade 1, ela diz o seguinte, que, aqui eu tenho aqui, olha, se eu colocar o zero, se eu aqui, ó, por exemplo, eu tenho 4,23, né? Se eu acrescentar um zero bem aqui, não vai mudar nada, o número continua sendo o mesmo. Aqui, ó, se eu acrescentar um zero bem aqui, não muda nada. Da mesma forma, se quiser acrescentar outro zero, professor, posso? Pode acrescentar, não tem problema nenhum. Então, eu posso acrescentar infinitos zeros à minha direita, que não vai mudar nada o valor, sempre vai ser esse daqui, 4,23. Isso vai ser muito importante quando eu for ensinar para vocês divisão de números decimais. E também em outras, vocês vão precisar disso em outros, para resolver outras, vamos dizer assim, artifícios na matemática. Vocês vão precisar dessa propriedade, certo? E o P2, o que é o nosso P2? A propriedade 2, ela vai dizer o seguinte, ela é muito importante, é multiplicação de números decimais. Quando eu tiver por base 10, no caso aqui, ó, eu tenho aqui 4,236. Quando eu estiver multiplicando por 10, turma, eu vou andar com a vírgula para minha direita. Se for por 100, eu vou andar duas casas decimais para minha direita. Se for por 1000, eu vou andar 3 casas decimais para minha direita, quando eu estiver multiplicando. Então, bora fazer aqui, ó. Eu tenho 4,236 vezes 10. Como é que eu resolvo? Eu tenho que fazer no borrão? Não. Como eu falei, basta saber essa regra. Anda com a vírgula para a direita. Quantas casas? Dependendo do quanto for aqui, ó. Se for 10 é uma, se for 100 é 2 casas, se for 1000 é 3 casas decimais. Como é que é 10? Então eu vou andar uma casa. Então a vírgula vai cair bem aqui, entre o 12 e o 3. Então vai ficar 42,36. 42,36. Se fosse aqui, olha, 52,82 vezes 100, eu vou andar 2 casas para minha direita. Aí vai cair onde a vírgula? Aqui na frente do 2, aqui, ó. Coloca bem aqui, olha, 52,82 vezes 100. Como é que eu faço, professor? Eu ando com a vírgula 2 casas para minha direita, porque é multiplicação. A vírgula ela anda para a direita. Aí a vírgula vai cair bem aqui, olha, na frente do lado direito do 2, vai ficar como? 52,82,0. Professor, preciso colocar essa vírgula, esse zero aqui? Não, não precisa colocar. Mas tem que saber que eles estão lá. Tá ok? E como é a propriedade 3? A propriedade 3, turma, ela é consequência da propriedade 2. Só que vai ser o contrário. Em vez de tu andar com a vírgula para a direita, tu vai andar para a esquerda, porque é divisão. Então, a nossa P3, ela diz o seguinte, que tu tem que andar com a vírgula para a esquerda, porque é divisão. Né? Quanto é que dá isso daí? Mesmo raciocínio, multiplicando, dividindo por 10, em vez de andar para a direita, eu vou andar para a esquerda, porque a divisão é por 10. Então, vai ficar, onde a vírgula fica entre 6 e 1. Então, fica 36,17. Muito fácil, muito simples. Bora ver o seu exemplo aqui. 35,6 dividido por 1000. É que isso é difícil? Não, não é difícil. Só lembrar, divisão anda com a vírgula para a esquerda. Se é por 1000, então é 3 casas para a minha esquerda. Ah, professor, mas só tem 2 casas aqui. Acrescento o zero, completo com zero e depois coloco vírgula e pronto. Então bora fazer. Vai ficar como? Zero, acrescenta aqui, completa, né? 35 e o 6. Pronto. Muito fácil. Muito simples. Bora passar agora para operações. Lembrando, essas propriedades elas são muito importantes. E a gente vai de vez em quando estar aplicando elas constantemente.
Olha só, operações. A gente vai ver agora adição, subtração, multiplicação e a divisão com números decimais, certo? Como é a adição, professor, de números decimais? Adição e subtração, turma, vocês têm que obedecer uma regra. Que regra é essa? Vírgula embaixo de vírgula, na adição e na subtração, certo? Obedecendo isso, o processo é o mesmo quando vocês aprenderam adição e subtração lá no segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Então vamos lá aplicar essa regra. Vírgula embaixo de vírgula. Eu tenho aqui 6,3 mais 0, olha a vírgula embaixo de vírgula, 42 mais 34, vírgula embaixo de vírgula, 728. É soma, né? Pronto, mais. E agora, professor, como é que eu faço? Ficou vago isso daqui, como é que eu faço? Vocês lembram lá da nossa propriedade número 1? A gente completa, né, com 0 para poder ficar bonitinho, ó. Porque lembra, se eu colocar o 0 aqui, não vai alterar o meu valor. Posso colocar quantos infinitos zeros para a minha direita, que não altera o meu valor, certo? Por isso que eu falo que a propriedade é importante. Pronto, agora ficou mais bonitinho aqui nossa conta. Bora somar agora. Dá 8, 2 mais 2 dá 4. Aqui dá 7, com 7, 14, vai 1. 10 com 1, 11. Aí vai 1, 4. Aí ficou 41,448. Pronto, essa é a nossa adição. Veja, observe que é vírgula embaixo de vírgula. E nossa subtração, professor? Mesma ideia. Só a gente obedecer, vírgula embaixo de vírgula. Fica aqui 28,4. Aí aqui 10,32. Subtração. Eu completo aqui com 0, porque não vai alterar o valor mesmo. E subtraio. O 0, caixa do 1 do 4 fica de 10. 10 menos 2 dá 8. O 4 passou a valer 3, 3 menos 3 dá 0. Aqui o 8 abaixa, 2 menos 1 dá 1. Pronto, nossa resposta é 18,08. Tá ok, turma? Bora passar agora para multiplicação e divisão. A multiplicação e a divisão, turma, elas são... tem a mesma regra. A vírgula não precisa ser embaixo de vírgula. Você pode multiplicar normal, só no final que a gente vai se preocupar com a vírgula. E a divisão depois eu explico um negocinho para vocês. Bora fazer a multiplicação primeiro. Não precisa se preocupar com a vírgula, então bora colocar... Vou colocar o número maior em cima, o número lá embaixo. O número menor embaixo. 28,54. Como eu falei, vírgula não precisa estar embaixo de vírgula. Bora multiplicar. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 7, 21. Com 1, 22. Vai 2. 3 vezes 4, 3 vezes 8, 24. Com 2, 26. Vão 2. 3 vezes 2, 6 com 2, 8. Pronto, agora você por 4 agora, passa por 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 7, 28. Com 1, 29. Vão 2. 4 vezes 8, 32. Com 2, 34. Vão 3. 4 vezes 2, 8. Com 1, 3, 11. Agora eu somo. Ficou 2. 2 mais 6 dá 8. 6 mais 9, 15. Vai 1. 8 mais 4, 12. Com 1, 13. Vai 1. Abaixo 2 e abaixo 1. E agora, professor, onde que essa vírgula entra? Só vocês conferirem aqui, olha. Quantas casas decimais tem dois números? 1, 2, 3. Então minha vírgula vai andar 3 casas para a minha esquerda. Lembra? Já está bem aqui. Ela vai andar 1, 2, 3. Vai ficar entre 3 e 5. Pronto. 123,582. Tá ok, turma? Vamos passar agora para a última, a divisão, para encerrar a nossa aula. E a divisão, professor, é difícil? É um bicho de 7 cabeças? Não, não é difícil, não é uma coisa do outro mundo. Pelo contrário, é muito light, é muito simples resolver ela. Olha só, vocês têm que lembrar, lembra da propriedade lá, da primeira propriedade que eu ensinei para vocês ainda há pouco? A divisão vocês têm que completar as casas decimais. Completou as casas decimais, vocês esquecem a vírgula e dividem normal. Como assim? Olha só, nesse número aqui eu tenho 2 casas decimais, nesse aqui eu tenho nenhuma. Então eu tenho que igualar as casas decimais de ambos os números. E eu igualo como faço? Colocando 0. Pronto, coloquei o 0, agora sim. Esse número aqui tem 2 casas decimais e esse também tem. Agora eu vou para o meu segundo passo, esquecer o 0 e dividir normal. Pode esquecer o 0 e vamos dividir normal.
Aí vai ficar 324 dividido por 180. 324 dividido por 180, turma, é a divisão normal que a gente aprendeu lá na nossa terceiro ano, quarto ano. É por 1, vai dar 180, né? A gente subtrai, aqui dá 4, aqui dá 12, dá 4, aqui abaixo dá 1, 2 menos 1 dá 1. Ficou 144. Dá para continuar a divisão? Não dá, né? Por quê, turma? Porque esse número aqui ele é menor, o resto é menor que o divisor. Para me tornar esse número maior, tem uma regrazinha aí. Basta apresentar um zero bem aqui e uma vírgula aqui. Então, aí eu torno esse número maior e, por consequência, eu consigo continuar a minha divisão. E eu faço normalmente, faço usando uma tabelinha lá, para deixar aqui nesse valor. 1.440 dividido por 180, quanto é? É 8. Por quê? Porque 8 vezes 180 dá quanto? Dá 1.440. Para isso vai dar quanto? Dá 0. Então, por coincidência, minha resposta deu o mesmo do meu divisor. Minha resposta é 1,8. Certo? Então, essa é a minha resposta. Então, vocês vejam que não é uma coisa difícil. Turma, por hoje a gente fica aqui. Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima.